Fala, meus queridos, Rodrigo Moco na área e está começando mais um Papo Cabeça. Essa semana a gente vai conversar sobre o menino Ney, ou adulto Ney, como queiram, Neymar Júnior, sem dúvida nenhuma o grande nome dessa geração do futebol brasileiro e, quiçá, um dos grandes da história. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Será que, do ponto de vista da psicologia do esporte, nós podemos considerar o Neymar primeira prateleira da história do futebol mundial? Fica comigo que eu vou responder essa questão para você hoje. Mas desde já eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe o vídeo para geral, para que venha mais gente para cá bater esse papo cabeça sobre Neymar e psicologia do esporte com a gente. Iniciando o nosso vídeo falando sobre o Neymar. Óbvio que é um nome que traz muitas discussões, muitos debates, porque é um dos nomes mais conhecidos do mundo na atualidade, não só do Brasil. O Neymar, para quem não sabe, é o brasileiro com o maior número de seguidores no Instagram. Então é um sucesso de público nas mídias digitais, é um cara muito carismático e, sem dúvida nenhuma, um dos grandes jogadores do seu tempo. Obviamente ele figura ali logo atrás dos dois maiores, que são Messi e Cristiano Ronaldo dessa geração, mas ele está ali, na beiradinha, próximo dos caras, digamos assim, dos humanos, tirando esses dois ETs aí, né, o robô e o ET, como são chamados. Talvez o Neymar seja o principal nome dessa geração, com algumas outras peças que vêm figurando, mas que transitam, e o Neymar está há mais tempo se mantendo ali na cola dos caras. O primeiro fenômeno que eu quero explicar para vocês do ponto de vista da psicologia aplicada ao esporte é a concepção dos fenômenos de massa, como as massas se comportam diante da análise de um mesmo atleta. O Neymar divide opiniões, obviamente, mas ele divide basicamente, se a gente puder falar grosso modo, entre dois grandes grupos. O grupo da galera que a gente conhece hoje aí, brincando com os termos da internet, né, como a geração Nutella, e o grupo da geração Raiz. A geração Nutella, que é a garotada mais nova, olha para o Neymar e vê o Neymar como um grande ídolo, como um dos maiores de todos os tempos. E quando você vai conversar sobre eles e às vezes tecer uma crítica ao Neymar, esse cara vai te lembrar daquele Barcelona e PSG que ele decidiu de maneira fantástica, determinante, vai lembrar de grandes jogos que ele fez, vai trazer lances e etc. para te dizer, cara, respeita o menino Ney, porque o menino Ney é gigante. E quando você fala para a galera mais antiga, geração raiz, digamos assim, as pessoas vão dizer, meu irmão, o Neymar não amarraria a chuteira do Rivaldo. Pô, o Sócrates, o Falcão, não sei quem e tal. Pô, e não vou nem falar de Romário, Ronaldo, Pelé, Zico e tal. Então, existe aí uma resistência por parte dos mais velhos e uma adesão quase que cega por parte dos mais novos. E que fenômeno explica isso, né? Todos nós queremos ser da geração de ouro. Todos queremos dizer que vimos os melhores na nossa geração. Então a gente já tem uma tendência natural a um saudosismo. Aqueles mesmos que olham para o Neymar hoje e o endeusam são aqueles que daqui a 10, 20 anos vão ter lá na frente os grandes nomes e vão comparar com o Neymar e vão dizer, isso aí não chega perto do que o Neymar foi, entendeu? Assim como os de agora falam dos de antigamente. Então esse é um fenômeno normal, recorrente. Nenhuma das duas opiniões, nem da geração Nutella, nem da geração Raiz, por assim dizer, pode ser levado ao pé da letra. A gente precisa ir além para entender isso. Um segundo fator que é importante é a gente entender quantos parâmetros o Neymar já galgou para chegar aonde ele está. E isso vai mostrar a grandeza desse atleta. Porque, minha gente, ir de promessa, de grande promessa, como o Neymar sempre foi, desde criança praticamente, a um jogador que se consolida no alto nível, no alto rendimento, demanda muitas coisas do atleta, que vão para além da questão técnica, física. É também uma questão de ordem psicológica, emocional. O Neymar é um garoto que desde os 13 anos de idade, por exemplo, o apartamento que a família dele morava já tinha sido comprado com o salário que ele recebia do Santos Futebol Clube. Então você imagina a responsabilidade de um menino de 13 anos que sabe que a moradia da sua família é fruto do seu trabalho, um garoto com 13 anos de idade. Então, para esse garoto se tornar profissional e entregar um bom rendimento num nível elevado, esse garoto já precisa ter uma cabeça muito boa. E aqui eu vou dando uma pista para você. O Neymar é alguém extremamente forte do ponto de vista psicológico.
Não tem como não ser e chegar aonde ele chegou. Não tem como não ser e ser decisivo como ele é. E já mostrou ser em diversas ocasiões no Santos, na seleção brasileira, no Barcelona, no PSG, enfim. Então, de fato, ele se consolida como um jogador importante, como uma figura importante dessa geração. E a discussão maior agora vai ser se ele é na história. Um outro detalhe que eu quero falar sobre isso é que, às vezes, as pessoas ficam comparando, né? Ah, mas o ciclano é melhor, o fulano, o beltrano, em outros tempos tinha isso, outros tempos tinha aquilo. Gente, cada tempo tem as suas particularidades e em cada uma dessas particularidades vai se destacar aqueles que foram, de fato, os melhores no conjunto da obra. Então, por exemplo, quando falam sobre o Zico, né? Eu ouço muita gente falando isso. Ah, as pessoas falam do Zico, mas não viram os irmãos dele. Edu e Antunes jogavam muito mais. Balela. Se jogassem muito mais, seriam eles os destaques e não o Zico. O Zico é considerado um dos melhores da história, quase que incontestavelmente, não é verdade? Então você conta no dedo quantos jogadores se destacaram mais do que o Zico em suas carreiras. Será mesmo que os irmãos que não conseguiram nem dentro de casa ter um apelo maior que o dele, teriam sido jogadores melhores? Não foram. Com certeza não foram. Afirmo isso aqui para vocês com segurança. Quem chega, quem realiza é de fato quem foi maior, quem foi melhor no conjunto da obra, ok? Uma outra coisa que eu acho que é importantíssimo destacar aqui. Quando a gente faz uma análise psicológica de um atleta, a gente corre o risco de futuramente ser desmentido por algum feito que esse cara vai ter no futebol, porque o futebol é imprevisível. Então, às vezes você faz uma análise psicológica, mas o cara vai lá e ganha uma Copa do Mundo, o cara vai lá e ganha um prêmio de melhor do mundo da FIFA, e aí você vai ficar com cara de tacho. Mas isso pode acontecer, e eu já previno isso aqui na minha análise. Tem um caso emblemático aí da psicologia do esporte, que foi o grande mestre da psicologia do esporte, professor João Carvalhais. Na Copa de 58, ele foi contratado pela então CBD, se eu não me engano era CBD, que hoje é a CBF, para ser o psicólogo daquela seleção. E ele fez testes de personalidade nos atletas, no sentido de fazer ali uma análise do perfil psicológico e da condição que cada atleta teria de disputar aquele Mundial. Lembrando que a psicologia enquanto tal ainda é uma ciência muito recente, né? A psicologia passa a ser compreendida e aceita como ciência no final do século XIX. Ou seja, é bem pertinho da gente, sabe? E de lá para cá, a psicologia do esporte surgiu ainda 50, 60 anos depois. Então, a psicologia do esporte, gente, é uma proposta incrível, mas ainda é um bebê, está nascendo. Então, a gente não tem testes até hoje aprovados especificamente de psicologia do esporte. São utilizados testes de personalidade e aplicados à demanda esportiva. Então, naquela ocasião, o professor João Carvalhais ele fez um teste de perfil de personalidade nos atletas e ele identificou que o Garrincha era um atleta problemático e ele sinalizou dessa maneira para a CBD, que na época bateu o martelo que ia levá-lo. Ele foi um grande jogador do Mundial e isso, de alguma forma, queimou, digamos assim, o trabalho da psicologia do esporte. Pô, olha lá, o cara não sabe nada, meu irmão. O cara falou que o Garrincha não tinha condição, o Garrincha foi lá e arrebentou no Mundial, atraiu a atenção do mundo inteiro. Porém, o Garrincha foi um cara que morreu aos 40 e poucos anos de idade, vítima de um alcoolismo, uma vida completamente complicada, indicando que, de fato, havia seríssimas questões psicológicas ali. Então, na época, houve talvez uma falta de compreensão multidisciplinar para entender o que o psicólogo e aquele teste estavam apontando, diagnosticando sobre o Garrincha. Então, quando a gente faz uma análise do perfil psicológico, ela precisa ser interpretada de maneira multidisciplinar, de modo que a gente chegue a uma conclusão a respeito do rendimento daquele atleta a partir da análise que foi feita. Ok até aqui? Então a gente vai falar sobre o Neymar a partir de um grande conceito da psicologia do esporte, que é o flow. O que é o flow? Essa palavra que a gente conhece aí do rap, né? Que é a capacidade métrica ali do encaixe das rimas e tudo mais. Mas dentro da psicologia do esporte, obviamente, o significado é outro, é diferente. O flow, ele vai significar o maior rendimento, o maior nível de rendimento que o atleta consegue alcançar perante ao maior desafio que ele tem na carreira dele.
Os grandes jogadores da história da humanidade, a primeira prateleira, como eu tenho falado, são aqueles atletas que conseguiram unir nos maiores desafios o maior rendimento. E ali eles fizeram história. Isso significa fazer história. Quando a gente olha para a carreira do Neymar, a gente vai perceber que em desafios pequenos ele conseguiu ter um rendimento extraordinário. Em desafios médios, ele conseguiu ter um rendimento extraordinário. E em desafios grandes, ele algumas vezes conseguiu, mas na maioria das vezes não. E isso diz sobre o posicionamento dele na história do futebol. Até agora, eu ressalto. Um fator que é preponderante para isso é que alcançar o flow passa por uma série de treinamentos. O sucesso é treinado. O sucesso ele é conquistado com muito trabalho, com muita assiduidade, com muita entrega. Algumas pessoas vão falar do Romário, por exemplo, né? Aqueles que viram o Romário jogar e vão dizer assim, mas o Romário não gostava de treinar. Não é que o Romário não gostava de treinar, é que o Romário era seletivo nos seus treinos. Ele diz isso, né? Ele diz, eu não gostava de correr, mas eu não precisava correr. Eu era finalizador, então os caras corriam para mim e eu treinava muito a finalização, para na hora que a bola sobrasse no meu pé, eu colocasse para dentro e assim eu resolvia os jogos. Então ele sabia direcionar o treinamento dele para aquilo que ele queria ter como resultado principal. É óbvio que no futebol de hoje, que é muito mais físico, ele teria que abdicar da vontade dele de não treinar a parte física, mas na época ele conseguiu jogar no mais alto nível, apesar de não ser um primor na parte física. Mas o que eu quero dizer com isso, né? É que só com o treinamento multidisciplinar, ou seja, eu preciso desenvolver a minha capacidade cognitiva, eu preciso desenvolver a minha força mental, psicológica, eu preciso desenvolver a minha força física, a minha capacidade física, a minha resistência, etc. Eu preciso desenvolver sim a minha habilidade, a minha condição técnica, e no conjunto dessa obra eu consigo entregar o meu melhor rendimento quando eu tiver diante de mim o meu maior desafio. E uma das dificuldades do Neymar para tal é que ele, ao longo da sua carreira, ficou fora de muitas partidas. É acúmulo de lesões, é afastamento durante muito tempo, são lesões em momentos cruciais, como, por exemplo, os Jogos de Copa do Mundo. Então, na prática, isso se traduz num jogador que nunca chegou a estar à altura do seu verdadeiro nível. Essa é a análise que eu faço do Neymar. O que falta para ele, enfim, alcançar esse flow? Falta ele conseguir ter uma consistência de carreira como um todo, e aqui vai entrar o foco, vai entrar o trabalho, vai entrar a prevenção de lesões, vai entrar o comprometimento com a parte, digamos assim, menos interessante da temporada, para que aí sim ele chegue inteiro e consiga entregar nos maiores desafios o maior rendimento dele. Um exemplo claro disso para mim foi o jogo que eliminou o Brasil da última Copa, aquele Bélgica e Brasil em 2018. Nós vimos ali um Neymar tentando com todas as suas forças entregar o seu máximo e não conseguindo obter sucesso, por exemplo, num embate direto que ele teve com o Meunier ao longo da partida, que é o atleta ali da Bélgica. Isso demonstra uma fragilidade de alguém que se pretende ser um dos melhores da história. Eu não consigo imaginar jogadores como Pelé, como Romário, como Ronaldo, não conseguindo entregar o melhor de si naquele desafio. E o Neymar simplesmente não conseguiu. Então, concluindo esse vídeo, eu diria que até hoje não. O Neymar não chegou na prateleira dos melhores. Não quero dizer com isso que ele não tenha condição de chegar. Eu acredito que ele possa ter. Mas para que ele chegue, é fundamental que ele entenda que existe um conjunto de fatores que vai elevar a potencialidade dele ao máximo, de modo que aí sim ele consiga entender o tamanho do desafio e, entendendo o tamanho do desafio, ele consiga entregar na mesma proporção o melhor que ele tem para oferecer dentro de campo. Vamos torcer para que isso aconteça na próxima Copa do Mundo e o Neymar seja aí, como é a nossa grande esperança hoje, o protagonista do nosso tão sonhado, tão esperado e infelizmente adiado tantas vezes hexacampeonato mundial. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se você discorda da minha análise,
manda aqui nos comentários, super de boa, eu vou aceitar de boaça as suas discordâncias para que a gente possa conversar e ir construindo cada vez mais um papo cabeça mais consistente. Se você gostou desse vídeo, compartilha para os seus amigos, deixa o seu like aqui e volta a participar com a gente aqui no Papo Cabeça, que toda semana tem vídeo saindo. Beleza? Valeu!